ontem do juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da comarca de Caicó, julgou procedente o pedido do Sindicato dos Agentes de Saúde do Rio Grande do Norte, o SINDAS, em desfavor do município de Caicó. O processo tratava da cobrança do pagamento de adicional de incentivo destinado aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, conforme previsto na Lei Municipal 4.930 de 2017. O SINDAS alegou que os servidores representados têm direito ao recebimento desse adicional, cujo repasse teria cessado em 2022. O município, por sua vez, contestou a ação, argumentando que não havia previsão legal para fazer esse pagamento, né? Na sentença, o juiz destacou a prerrogativa constitucional dos sindicatos como substitutos processuais e analisou a legislação federal e municipal pertinente. Após análise minuciosa, o magistrado concluiu que a lei municipal previa expressamente o repasse do incentivo financeiro aos agentes de saúde, condicionado ao recebimento da parcela adicional pela União. Com base nessa interpretação, o juiz determinou que o município de Caicó efetuasse o pagamento do incentivo financeiro referente a 2022 aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, observando o valor fixado pela portaria do Ministério da Saúde. A decisão também estabeleceu a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor devido. A sentença, sujeita a reexame necessário devido à sua liquidez, poderá ser objeto de recurso da apelação. Ou seja, o prefeito ele pode recorrer, o município pode recorrer dessa decisão da Justiça, não é, que determinou que o município pagasse aí o incentivo financeiro de 2022 aos agentes de saúde e endemias aqui do município de Caicó. Porém, em uma entrevista, né, aqui no nosso Panorama 95, não me fala agora a memória a data dessa entrevista, né, o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, ele comentou, né, ele deixou entender, durante essa entrevista aqui ao nosso programa, de que não recorreria da decisão do judicial sobre o pagamento dos incentivos aos agentes de saúde. Em meio a uma disputa sobre a constitucionalidade do pagamento de incentivos para agentes de saúde e de endemias, o município de Caicó vem enfrentando um embate jurídico com a categoria. Enquanto a categoria defende que os recursos destinados ao município têm a finalidade específica de remunerar os profissionais, a administração municipal argumenta que as portarias que regem esses recursos não estipulam obrigatoriedade do pagamento salarial. O embate levou os agentes a buscar a justiça para garantir os seus direitos, com base em recomendações da Confederação Nacional dos Municípios e em pareceres jurídicos locais. O prefeito de Caicó deixou entender, em uma entrevista há alguns meses aqui no nosso programa, que a decisão judicial seria acatada, mas ressaltou naquela ocasião as limitações orçamentárias do município, destacando a necessidade de equilibrar o pagamento de todos os servidores diante de um orçamento restrito. Vamos ouvir o que disse o prefeito da Tadeu, aqui de Caicó, né, sobre a o que é que ele faria, né, caso a justiça entendesse que o pagamento de incentivos era legal para os agentes de endemias de saúde aqui do município de Caicó. Com relação a essa questão dos incentivos dos agentes de saúde e de endemias, né, ele já defende de que há uma constitucionalidade no pagamento, enquanto que o município de Caicó diz que não. Como é que vai ficar essa questão? Olha, Marcos, a gente fez um debate com a categoria no ano passado. Existe uma recomendação da Confederação Nacional dos Municípios e também existe um parecer jurídico de um servidor efetivo do município, que é procurador de carreira do município de Caicó, dizendo da inconstitucionalidade da lei municipal. E a categoria optou por entrar na justiça em relação a essa questão do pagamento do incentivo. Então, a posição do município é aguardar a decisão judicial, né? Havendo essa decisão judicial, a gente vai verificar se o juiz vai ser favorável ou não ao pagamento. O que eu quero dizer? Que a gente precisa, eu estou na escolha de Sofia, se eu tivesse recurso sobrando, né, não teria dificuldade de fazer o pagamento, mas a gente está praticamente trabalhando com um orçamento muito engessado mensalmente para garantir o pagamento de todos os servidores do município
Nós sabemos a grande importância que tem os agentes comunitários de saúde em endemias, mas isso não essa decisão eu não tomei isoladamente, né? Se você pegar todos os municípios do Rio Grande do Norte, mais de 70%, 80% tomaram essa decisão e a gente vai aguardar o posicionamento da Justiça em relação a esse tema, uma vez que houve essa impetração por parte do sindicato em relação a saber se o município deve ou não pagar. Para que eu possa entender, prefeito, pelo que eu entendi, a categoria alega que esse recurso ele vem para o município já com essa destinação de pagar o incentivo à categoria. O município de Caicó recebeu esse recurso e, no caso, investiu em outra situação, é isso? Marcos, é o seguinte, todos os recursos que vêm, né, para os municípios, especialmente no que tange a questão dos recursos que são para a Secretaria Municipal de Saúde, existem portarias, né? Se você pegar a portaria que rege a lei, que manda para os municípios esse incentivo, é uma portaria genérica, que se diz que esse incentivo é para melhorar a questão da atenção básica e o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Então, não existe recomendação por parte da portaria de que se deva obrigatoriamente fazer o pagamento em salário para esses servidores do município de Caicó ou de outros municípios. Mas no caso o recurso ele foi usado em que destinação? O recurso ainda não foi utilizado, né? A gente está com esse recurso, estamos esperando a terminar o mês. Nós temos que um pagamento de folha agora para fazer, dia 31 de dezembro, e a gente também precisa olhar para todos as UBS de Caicó. Prefeito, agora se a Justiça entender de que o município de Caicó deve pagar o incentivo, o município vai ter recurso para isso? Contra a decisão judicial não se discute, né? Se a Justiça entender que se deva pagar o incentivo, nós vamos trabalhar para fazer isso, né, no momento que a Justiça fizer esse entendimento. Mas, havendo essa decisão, é evidente que eu não vou ser louco de tomar uma decisão que não corresponda com a decisão judicial. Então você não vai recorrer caso a decisão seja favorável à categoria? A gente vai ver qual vai ser a decisão. Vamos aguardar a decisão judicial, né? Havendo essa decisão judicial, a gente vai sentar com a Procuradoria Jurídica, a assessoria jurídica do gabinete, para tomar a melhor decisão, que seja a decisão melhor para o município de Caicó. Tá, e nós ouvimos o que disse o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, no ano passado, né? Eu não me lembro agora qual foi a data exata aí dessa entrevista aqui no nosso programa, mas ele deixou claro de que não recorreria da decisão do judicial, né, caso ela fosse favorável aos agentes de endemias e de saúde aqui no município de Caicó. Inclusive ele até chegou a citar algumas palavras de ordem, né? Quem é louco de ir contra uma decisão judicial, né? Contra a decisão judicial não se discute, se cumpre, então tudo leva a crer. Eu não consegui contato com o prefeito de ontem para hoje, mas tudo leva a crer de que o prefeito vai acatar a decisão judicial e vai pagar, né, o incentivo aí de 2022 aos agentes de endemias e de saúde aqui do município de Caicó. Inclusive, nessa entrevista, eu não sei se o cenário mudou, nessa entrevista, até essa entrevista, o dinheiro, segundo o Tadeu, estava garantido, estava guardado, né, para pagar justamente aí aos agentes de saúde e de endemias, né? Nós vamos agora conversar aqui no nosso programa com Cosmo Mariz, ele que é presidente do Sindas, né? Está lá em Natal, né? E vai conversar conosco de forma virtual. Cosmo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Você espera que o prefeito realmente cumpra a decisão judicial e cumpra a sua palavra também, inclusive, de não recorrer, né? E de acatar essa decisão? Bom dia, Cosmo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas. O meu áudio está chegando aí bem. Tá beleza, tranquilo, viu? Nós, aqui, primeiramente, parabenizamos os agentes comunitários, os agentes de endemias de Caicó, por essa conquista importantíssima, né? E ficamos muito felizes com o entendimento do meritíssimo, tendo em vista que boa parte da fundamentação da decisão judicial, ela praticamente acompanhou os entendimentos que nós já tínhamos esposados, tanto em ofícios, quanto na tribuna da Câmara e também aqui em entrevistas nesse importante veículo de comunicação do Rio Grande do Norte. E assim, nós esperamos, de fato, que o prefeito Judas Tadeu não recorra, até porque a decisão judicial que foi procedente,
na totalidade, ela já tem um grau de recurso automático, tendo em vista como é uma ação contra a fazenda pública, na decisão judicial do magistrado, ele determinou a remessa necessária da decisão ao Tribunal de Justiça, que é para ser validado o entendimento da primeira instância. Então, automaticamente, esse processo de ofício sobe para o tribunal, né? Nós esperamos que a prefeitura não recorra, não protele. Por quê? Porque a decisão judicial, na sua totalidade, acompanha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que tem o seguinte entendimento, e que nós já havíamos dito e reiterado isso, inclusive ao excelentíssimo prefeito Judas Tadeu. O Tribunal de Justiça entende hoje que, havendo lei municipal, não há o que se discutir, existe a obrigação. Em todo momento nós dissemos aí no seu programa, aí na tribuna da Câmara, a alguns vereadores, que o ato normativo que obriga o município de Caicó a pagar o incentivo não é portaria do Ministério da Saúde, até porque portaria do Ministério não pode estabelecer despesa para o ente local. A portaria repassa o recurso. E o município de Caicó, à época de Roberto Germano, normatizou isso no município como pagamento de um plus. O entendimento do juiz, inclusive, é que é sim um 14º salário em virtude da lei municipal. E aí eu vou além. Além do prefeito ter sinalizado que não recorreria, que iria acatar a decisão judicial, nós tivemos uma reunião com a interveniência do bispo, Dom Antônio, com a presença de uma comissão da categoria de agente de endemia e agente comunitário, o excelentíssimo prefeito Judas Tadeu e o procurador João Braz. E nesta reunião, a palavra do prefeito foi dada. Ele disse, se o juiz decidir que tem que pagar, eu não vou recorrer. E o sindicato? Se o juiz disser o inverso, também não vai recorrer, disse até em tom de brincadeira. Eu disse, não, a gente vai avaliar, mas eu tenho certeza que o judiciário irá garantir esse direito. Inclusive, o Dom Heitor, Dom Antônio, ele colocou na reunião que estava feliz com esse entendimento do prefeito, né, que estava se resolvendo e que ia, de fato, se esperar o desfecho judicial. Porque, como ele foi interveniente, ele achava que não tinha sido dada entrada na justiça, não tinham informado a ele. Mas com essa informação ele disse, que bom, então vamos aguardar, o prefeito está dando a palavra dele, eu espero que dê tudo certo. Então, a palavra de um homem é o que mais vale, né, na face da terra. Se o prefeito tem uma palavra, inclusive ao representante da igreja, vai ficar feio para ele se ele inventar, junto com a procuradoria, de protelar essa ação, porque subir, o processo já vai subir em grau de recurso para a remessa necessária. Ô Cosmo, você acha que foi um embate jurídico desnecessário, já que você tem tanta confiança de que o juiz, de que a justiça acataria o pedido de vocês? Você acha que, por parte do município de Caicó, foi um embate desnecessário na sua avaliação? Marcos, eu entendo que sim, até porque antes de Judas Tadeu assumir o seu primeiro ano de mandato, um procurador já tinha dado um parecer contrário ao pagamento desse incentivo, com essa mesma fundamentação descabida, e nós havíamos feito uma contrarrazão a esse parecer, e o procurador-chefe, à época, salvo a memória, ele voltou atrás e efetuou o pagamento. No primeiro mandato de Judas Tadeu, nós encaminhamos um ofício fundamentando que tinha lei, que era obrigação, que era uma verba carimbada a partir do momento que a lei foi criada, e o prefeito efetuou o pagamento. E aí, no segundo ano de mandato, veio essa invenção de não pagar, descumprir o ordenamento jurídico municipal, e entendo sim que foi desnecessário. Por que desnecessário? Porque o prefeito estava totalmente respaldado com o ordenamento jurídico municipal quanto ao pagamento. Se pesquisar na jurisprudência do Tribunal de Justiça, sem dificuldade alguma, a Procuradoria iria encontrar a jurisprudência majoritária do TJRN, que é no sentido de, havendo lei municipal, existe a obrigação. Inclusive, na decisão do juiz de Caicó, que nós estamos discutindo, ele utilizou 3 jurisprudências. Uma delas é de um processo do SINDAS, referente a Santana do Matos, onde o Tribunal de Justiça disse que os agentes não tinham direito porque lá não tinha lei municipal, o que é diferente de Caicó. Usou também o magistrado uma jurisprudência de mais 2 cidades que perderam a ação pela ausência do ordenamento jurídico municipal. E, inclusive, ele colocou os precedentes acima, é o inverso do caso em tela, em caso de Caicó. Caicó tem lei, e usou o entendimento do Tribunal de Justiça
favorável aos agentes. E ainda tem uma outra coisa que é importante lembrar desta decisão, Marcos, que só reforça o nosso argumento lá atrás, assertivo, que não era para ter acarretado uma ação judicial, era para ter sido pago. São os prejuízos que o erário público terá. O magistrado está condenando o município ao pagamento do passivo com juros e correção. E também, após a liquidação desta sentença, terá também a apuração dos honorários sucumbenciais. Então a conta vai ficar bem maior para o município. Vai ficar bem maior. Os cofres do município arcarão com um prejuízo que poderia ter sido evitado. Inclusive, estamos avaliando, vamos discutir com nossa assessoria jurídica, com a nossa categoria, porque a gente não quer trazer embaraço para ninguém, mas tendo em vista que o parecer jurídico ele não tinha nenhum respaldo, que o parecer jurídico nós intitulamos como um parecer de encomenda, não que foi feito sob encomenda, mas me parecia isso, tendo em vista que foi um parecer que não tinha fundamento, era um parecer contra a legem, era um parecer contra a jurisprudência. E aí nós iremos analisar se é interessante também provocar o Ministério Público do Rio Grande do Norte para entrar com ação regressiva contra quem deu causa a esse prejuízo aos cofres de Caicó, porque serão milhares de reais pagos quando poderia ter sido evitado e numa situação que o próprio prefeito alega, tem dificuldade financeira, precisa de recursos para muita coisa, etc. E tem também um outro detalhe importante, Marcos. Você, como jornalista, tem acompanhado esse caso de Caicó. Nós temos também com passivo já dentro de 2023. Essa ação judicial se refere a 2023. E na reunião que nós tivemos com Caicó, com o prefeito de Caicó, ele também sinalizou que, havendo uma decisão judicial favorável ao pagamento de 2022, seria suficiente para ele fazer o pagamento de 2023. A gente espera também que o prefeito automaticamente, tomando como base a manutenção dessa decisão, dessa ação judicial, ele já providencie o pagamento de 2023, que ele não precisa esperar a decisão judicial, ele não precisa esperar a remessa necessária desse processo de 2022 para o Tribunal de Justiça. Efetue o pagamento de 2023 e aguardemos a devolução da remessa necessária para que seja liquidada a sentença do incentivo 2022, que é o objetivo. Então, no caso, Cosmo, além de 2022, o senhor também não receberá ainda 2023, é isso a categoria? Exatamente. O recurso foi repassado pela União, fielmente. A Prefeitura, mais uma vez, não passou o dinheiro para a destinação que a lei municipal estabelece e está devendo 2 anos. Um dos anos, que é 2022, está na ação judicial e precisa, de fato, esperar o trânsito em julgado do processo e a liquidação da sentença, enfim, a execução. Já o de 2023 é um ato discricionário do prefeito. Basta ele fazer o que deveria ter sido feito, que é cumprir a lei municipal. Inclusive, o juiz está dizendo isso com muita clareza, muito bem fundamentado nesta ação judicial de 2022. Ô Cosmo, isso causa um desgaste entre a categoria e a gestão? Causa um desgaste, Marcos. Inclusive, a categoria ela se sentiu, é um sentimento que aí eu não tiro o direito dos nossos associados, se sentiu perseguida, né? Se sentiu desvalorizada pela gestão municipal, sobretudo pela Secretaria Municipal de Saúde, que, quando recebeu o ofício do sindicato solicitando o pagamento com base na lei municipal, foi a Procuradoria se cumprir a lei, se era legal ou não, e juntou para a Procuradoria vários documentos da Confederação Nacional dos Municípios, um relatório, parecer do COSEMES e do CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. E agora eu pergunto ao ilustríssimo secretário municipal de saúde, eu pergunto ao excelentíssimo prefeito de Caicó, vá atrás do COSEMES, do CONASEMES, para pagar o prejuízo que Caicó vai ter com juros e correção e honorário sucumbencial? Não pagam, só fazem orientações aos municípios e tolice daqueles que vão de encontro a um ordenamento jurídico municipal em uma jurisprudência de um Tribunal de Justiça e segue o que o CONASEMES orienta e, por sua vez, traz um prejuízo aos cofres do município da cidade. Cos, obrigado por sua participação, dizer que o programa aqui está aberto quando necessário para a categoria e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Esse prejuízo, Marcos, trazido ao município
ele tem uma repercussão negativa para o gestor municipal, porque ele reflete o zelo, né, no erário público. Ele reflete também no trabalhador que tinha a possibilidade de resolver a questão no diálogo e não o fez. Engrossou a negativa, foi preciso uma decisão judicial para mostrar para o juiz que o sindicato tinha razão, que o Sindas tinha razão, que o presidente tinha razão em todas as suas colocações. Isso podia ter sido evitado, sim, mas eu espero que o prefeito Judas Tadeu não protele isso mais, que a Procuradoria não protele isso mais, porque isso vai ficar uma corda esticada que lá no final não vai adiantar de nada. O Tribunal de Justiça, ele tem decisões praticamente unânimes, que é obrigação se tiver lei. Então não protele, prefeito. Pague aos agentes comunitários de saúde, porque o senhor já tem a sorte de ter a folha de pagamento quase 100% paga com recurso da União. O senhor já tem a sorte de complementar apenas com encargo patronal, insalubridade e as outras diferenças salariais do plano de carga. Então, o agente comunitário de saúde e o agente de endemias é muito barato para o município de Caicó em face dessas contrapartidas da União. E ainda um detalhe, todo o recurso que é pago da União aos agentes comunitários, aos agentes de endemias, não entra no limite de gasto de pessoal, porque nós conseguimos alterar isso na Constituição, que nem os prefeitos do Brasil conseguiram. Fizemos isso através da nossa confederação. Lhe agradecer, Marcos. Só mais uma questão aqui, aproveitar aqui para fechar aqui a sua participação. O prefeito disse nessa entrevista no ano passado, não sei como é que está a situação hoje, de que o dinheiro do incentivo de 2022 estava em conta, estava garantido, né? Se permanecer em conta, você espera que esse pagamento seja já essa semana ainda? Eu espero. Se ele decidir não aguardar o trânsito em julgado do processo, porque a remessa necessária ela vai ser automática, porque é uma lei de contra a fazenda pública. Mas não tenho dúvida que o Tribunal de Justiça vai ratificar o entendimento que já vem solidificado naquele tribunal. Ele pode sim pagar, querendo pagar. Agora, eu acho muito difícil, muito pouco provável, que o recurso esteja em conta, até porque na mesma entrevista que ele disse isso, ele fala que precisaria usar o recurso para pagamento de folha, que usaria o recurso para as unidades de saúde, e eu espero que isso não tenha acontecido, porque vai ter que tirar de outro canto para pagar, e além do mais, se tiver acontecido, e o município colocar qualquer embaraço e não pagar, pode ser questionado, inclusive, o desvio de finalidade deste recurso, que era um recurso carimbado, único e exclusivamente para repassar como incentivo final de ano aos agentes comunitários e aos agentes de endemias. Cos, obrigado pela sua participação e bom dia, viu? Obrigado, Marcos. Então, bom dia a todos. 6 horas e 45 minutos, conversamos com